O erotismo está presente na humanidade desde sempre, e principalmente no campo das artes, e no que interessa a nós, que são os quadrinhos, não é diferente. Basta destacar grandes mestres que são consagrados por suas obras de cunho erótico e pornográfico, como Milo Manara ou Serpieri, por exemplo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou Eric Blake, quadrinista e ilustrador há mais de 10 anos. Se você gosta de desenho de quadrinhos, quer trabalhar nesse meio aí, se inscreva nesse canal e dá uma conferida que tem muito conteúdo didático, muitas entrevistas, muita coisa legal aqui no canal que com certeza vai te ajudar. E esse vídeo aqui é o resgate de um quadro muito antigo contando momentos importantes da história das histórias em quadrinhos. E hoje é o primeiro episódio do nosso Comic Doc. E se você gosta de ver trabalhos de desenhistas, minha rede social tá aí embaixo. Você pode me seguir lá no Instagram, no Facebook. Se você tá gostando desse conteúdo e quer mais ou gosta dos conteúdos aqui que acontecem no canal, pensa em se tornar um apoiador, seja um membro aqui pelo YouTube ou através do Apoia-se, link na descrição. Você ajuda esse canal a continuar compartilhando aí, não só sobre o mercado, mas dicas para você que quer aprender a desenhar. Então chega de papo e vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai falar sobre a história da Penthouse Comics. Nudez, muita grana e um suicídio. Fica aí que hoje a gente vai falar sobre a Penthouse Comics. Por um tempo a coisa foi acontecendo ali pelas beiradas, né, de forma independente, pequenas editoras. Um pouco antes disso a gente teve aí a onda das Tijuana Bibles, né, que eram bíblias de Tijuana, né, e vai um episódio só sobre elas, que tem histórias bem legais ali. No Brasil a gente teve uma cena um pouco parecida com Carlos Zéfiro. Porém, nos anos 90 a coisa ganhou uma outra proporção, né? Graças aí à especulação da onda dos quadrinhos que atingiu os anos 90, surgiram muitas editoras, muitas dessas editoras aí nem existem mais, né? Mas algumas que surgiram nessa época sobreviveram, entre elas a Image, né? Acho que é o maior exemplo disso é a Image Comics. E uma dessas editoras que surgiu nos anos 90, né, com uma publicação bem interessante, foi a Penthouse Comics, que é o assunto do nosso vídeo de hoje. Em 1962, a revista Playboy, que apresentava fotos nuas de garotas e algumas matérias em suas revistas, trouxe algo diferente. Uma série em quadrinhos chamada Little Annie Fanny. Little Annie Fanny é uma série de quadrinhos eróticos de Harvey Kurtzman e do genial quadrinista e ilustrador Will Elder. Galera, lembrando que esses dois caras são responsáveis pela criação da revista Mad. Então aí a gente está falando de duas feras. Little Annie Fanny foi publicada em outubro de 1962 pela primeira vez na revista Playboy e durou até setembro de 1988, totalizando 107 histórias. Num tempo depois saiu um compilado, acho que pela Dark Horse, reunindo toda a publicação da Little Annie Fanny. A Penthouse, uma concorrente da Playboy, um pouquinho mais safadinha, um pouquinho mais explícita, né? Vendo, né, o sucesso da tira da Little Annie Fanny publicada na revista Playboy, resolveu criar dela. A Penthouse foi fundada por Bob Cuccione e trouxe em 1973 uma série em quadrinhos chamada Wicked Wanda, escrita por Frederick Murali, não sei como se pronuncia, mas acho que é isso, e desenhada por Ron Embleton. A tira apareceu regularmente na Penthouse de 1973 a 1980. Ron Sidney Embleton foi um ilustrador britânico que ganhou fama como quadrinista nas décadas de 50 e 60. Embleton também seguiu uma carreira como pintor a óleo e expôs suas obras amplamente na Grã-Bretanha, Alemanha, Austrália, né, Canadá e nos Estados Unidos, se eu não me engano. Né? Então assim, galera, a gente tá falando de tiras extremamente bem desenhadas. Voltando aos anos 90, ali por volta de 1990, 1993, surgiram várias editoras, publicando quadrinhos e principalmente movidas pela especulação, também pela vontade de fazer muita grana. É nesse cenário que surgiu a Penthouse Comics. A Penthouse Comics foi uma revista em quadrinhos publicada pela Penthouse International, ali pela primavera de 1994 até 1998, que foi quando chegou aí a sua última edição. Tendo originalmente 32 edições, mais 32 edições com caras como Adam Hughes, Kevin Nolan, Moebius, Milo Manara. Então assim, a Penthouse chegou chegando. As suas vendas iniciais ultrapassaram mais de 100 mil cópias por edição. Verdadeiro sucesso, mais de 100 mil cópias vendendo, um monte de desenhista incrível trabalhando na edição, na publicação, né? Como é que um projeto desse acabou? Galera, pesquisando para esse vídeo, a minha ideia, na verdade, para esse vídeo era contar como uma revista que reuniu os maiores desenhistas do mercado americano, do mercado europeu, teve até capa do Frank Frazetta lá pela edição 4. A minha ideia era contar o quão incrível foi essa revista e como ela conseguiu reunir tanta gente foda
foda para trabalhar no material que ela trazia. Só que produzindo o roteiro desse vídeo, pesquisando mais, eu percebi que a história da Penthouse, assim como o seu sucesso e o seu declínio, está mais atrelada a uma pessoa em específico, que é um dos seus criadores, do que necessariamente a quantidade de artistas estelares que havia na sua publicação. A Penthouse Comics foi fundada e inicialmente editada por George Caragoni e Horatio Westfield. George Caragoni nasceu em Santo Antônio, no Texas. Ele sempre foi aficionado por quadrinhos. Em 1984, ele mandou umas amostras para Marvel e com o tempo acabou conseguindo espaço lá dentro como assistente de ninguém menos Jim Shooter, o malucão e genial Jim Shooter, por trás de grandes sagas importantíssimas para Marvel Comics. E já dentro da Marvel, à medida que ia surgindo espaço, ele ia se metendo. Saía roteirista principal, ele ia lá e opa, deixa eu continuar uma história aí. E nessa ele conseguiu escrever vários títulos como Masters of the Universe, Planetary e Star Brand. Em 1988, após as loucuras do Jim Shooter, né, que fizeram com que a Marvel expulsasse ele saiu de lá e começou a trabalhar no que viria a ser a Valiant. E o George Caragoni, na hora que ficou sabendo disso, ele pegou o carro e foi para Nova York. Foi com tudo para Nova York e bateu no escritório do Jim Shooter, sem ser convidado, né? O cara chegou lá, já foi direto na sala do cara e pediu para trabalhar com ele. O Jim Shooter já conhecia ele, afinal o Jim Shooter tinha treinado ele enquanto ele era editor lá na Marvel. E o Jim Shooter deu esse espaço para ele, né? E ele começou a editar alguns títulos lá dentro da Valiant, como o Captain N, The Legend of Zelda. E depois que o Jim Shooter foi expulso da própria empresa que ele mesmo criou, eu não sei se isso aconteceu na mesma época, galera. Eu não sei se o Caragoni saiu da Valiant na mesma época que o Jim Shooter foi expulso da própria editora que ele criou. Eu não sei se foi na mesma época. Eu sei que o Jim Shooter vazou e o Caragoni também. E aí ele voltou pra Marvel e começou a fazer algumas coisinhas por lá. Escreveu, acho que alguma coisa do Quarteto Fantástico, sabe? Tipo, ele não era um roteirista assim muito visado. Era aquele cara tapa-buraco, então voltou a escrever pequenas histórias também. E nesse meio tempo que ele começou a fazer esses bicos aí na Marvel, ele montou uma empresa de comics packing, né? Que seria mais ou menos aí empacotador de quadrinhos, mas não é bem o cara pegando o quadrinho e botando na sacola, não é isso. Eu vou explicar pra vocês o que é comics packing, chamada Constant Developments Inc. Vale um parênteses pra gente ressaltar o que é o comics packing, né? Comics packing basicamente Eisner Eager. Vocês lembram do estúdio Eisner Eager? Tá aí, acho que é o mais famoso comics packing da história dos quadrinhos americanos, né? Que é basicamente um estúdio que presta serviço e produz materiais completos. Não só para editoras, né? Você produz uma história e vende para uma editora, né? Joe Kubert também fazia uma coisa assim. Como você pode fazer quadrinhos de forma comercial para alguma empresa, sei lá, um hospital quer lançar um quadrinho relacionado à saúde, um advogado, enfim, você produz quadrinhos aí, tanto de forma comercial como para editoras. E lembrando, não sei se isso não é assim, mas essa galera que trabalhava com esse tipo de empresa não tinha direito a royalties. Você vendia o material e o material era da editora e você só era pago por aquele valor ali que você cobrou pelaquela história que você vendeu. Se eu não estou enganado, é basicamente isso. Uma pessoa que fazia esse tipo de trabalho, que é muito familiarizada aos brasileiros, é o David Campeach, né? O David Campeach tinha uma empresa ali pelos anos de 1980 a 1985 chamada Campeach Associations. Ficou bem famoso na época porque ele fez parte daquele boom da impressão em preto e branco que aconteceu nos anos 80 lá nos Estados Unidos. Ele prestava serviço para várias editoras, fazia serviço para editoras como a Eternity Comics, Continuity do Neil Adams, coisas para a própria DC, Eclipse Comics, Now Comics e a sua própria Innovation Publish. E assim como a importância dele ali durante os anos 80 com a Campeach Associations, que ali por volta de 92 ou 93 virou Glass House Graphics, de 1993 até os dias de hoje, uma agência que eu já trabalhei, né, já fiz trabalhos com o David Campeach também. E além dessa importância que ele teve durante os anos 80, ele também é uma figura extremamente importante na cena da entrada dos desenhistas brasileiros no mercado americano, junto com a Art Comics, ajudando a revelar grandes artistas. E um dos mais importantes é o nosso querido Mike Deodato, que foi revelado aí nessa época através desse intercâmbio Art Comics. Então assim, vocês já entenderam o que é uma empresa de comics packing, né? Basicamente um estúdio, né? Então vamos voltar para a história. George Caragoni montou essa empresa de comics packing, é a Constant Developments Inc. O que aconteceu? Ali por volta de 92, já com a sua empresa atuante, um
conhecido do Caragone apresentou ele ao editor da revista Penthouse, a concorrente da Playboy, né, que era o Bob Cuccione. E o Caragone tentou vender um projeto de quadrinho de super-herói para ele. Afinal, ele tinha a segunda maior revista de erotismo de nudez dos Estados Unidos, eu acredito que era Penthouse. Ele tentou vender esse projeto para ele publicar ali aquele quadrinho que ele estava produzindo na empresa dele. E o Bob Cuccione, em vez de comprar, falou: quer saber? Vem trabalhar comigo. Eu vou te contratar para você ter um departamento dentro da Penthouse para a gente produzir quadrinhos para a própria Penthouse. Lembrando que ainda não era a Penthouse Comics, a própria Penthouse, né? Assim como aconteceu lá nos anos 70 com a Wicked Wanda e na Playboy nos anos 60 com a Little Annie Fanny, o Bob Cuccione queria fazer de novo esse teste aí na Penthouse nos anos 90. E ele começou, contratou o George Caragone, deu para ele um excelente orçamento, muita grana, um escritório dentro da sede da Penthouse. E ele começou a fazer algumas tiras ali, algumas pequenas histórias que saíram na Penthouse com caras aí como Adam Hughes já de cara, né, produzindo coisa. E deu muito certo. E vendo que funcionou a parada, o Bob Cuccione, né, o dono da Penthouse, falou: quer saber, George Caragone? Vamos fazer uma revista só de quadrinho erótico. Vamos fazer e vou entregar na tua mão. E aí deu um orçamento maior ainda para ele e falou: junta a galera, contrata os desenhistas, monta esse projeto e vamos pôr para as bancas. E lançada no início de 1994 com histórias de Caragone e ilustrações de artistas que incluíam Adam Hughes, Gary Leach, Arthur Suidan, Milo Manara, Richard Corbin, Bart Sears e Gray Morrow, a Penthouse Comics foi um sucesso imediato. E com o sucesso vem o quê? Como diria o gato lá do Pica-Pau: dinheiro, drogas, mulheres, mais droga, muita mulher e muito mais droga. A parada escalou para uma situação assim, galera, que vocês não acreditam que o negócio vai virar. De acordo com o escritor de quadrinhos e historiador Mark Evanier, o sucesso de seus livros com a Penthouse levou Caragone a excessos e abusos, em especial com drogas. Ele se tornou um usuário pesado de cocaína e também começou a gastar com itens extravagantes para ele e para os seus amigos. Ele também extrapolou o orçamento de todas as suas revistas. Além da Penthouse Comics, vale ressaltar que eles tiveram mais duas revistas em quadrinhos paralelas, que eu não estou lembrando o nome aqui, mas vou colocar as imagens aí para vocês. Então ele começou a extrapolar. Mas galera, convenhamos, assim, o cara era fã de quadrinhos e deram um puta grana para ele montar o projeto que ele quisesse contratar quem ele quisesse. E assim, o cara assim extrapolou, mano. Chamou Milo Manara, chamou Moebius, Adam Hughes, chamou todos os desenhistas que ele era fã. E tipo assim, lógico que você não vai juntar essa galera porque a editora é legal, porque os projetos são incríveis, vai ser maravilhoso trabalhar na Penthouse. Não, essa galera tava lá pela grana, né? E era muita grana. Galera, hoje a editora, uma editora top, e nos títulos de personagens importantes, tá pagando 350, 400 dólares por página. Agora chuta quanto o Bob Cuccione estava pagando naquela época. Nos anos 90, esse valor que eu dei agora é agora, 2024. Nos anos 90, Bob Cuccione estava pagando a bagatela de 800 dólares por página de quadrinho. É lógico que ele ia ter o desenhista que ele quisesse, mano. Nem a Marvel que tava voando alto, mano, tava pagando esse valor. Então ele conseguiu arrastar todo mundo que ele queria para desenhar as histórias dele. Lembrando que o George Caragone era o roteirista e criador de todos os personagens. Então, tipo assim, ele tava com muita grana para fazer o que ele quisesse. E além dele ter criado os personagens, ele escrever as histórias, ele ainda tinha colunas de opinião própria dentro da revista. O cara foi basicamente contratado para fazer o que ele quisesse, né? E deram muita grana para ele. Então, assim, George Caragone tava voando alto, né? Com os desenhistas que queria, vendendo mais de 100 mil cópias por edição da Penthouse Comics, escrevendo, editando, liberdade total. E além de tudo isso, de estar vivendo esse momento incrível na vida dele, como roteirista, como editor, ele começou a exagerar, como eu já falei, em drogas, mulheres, prostituição, e não só isso no próprio trabalho. Ele começou a virar à noite, dormia no escritório, trabalhava à noite, dormia de dia. Então, assim, a coisa começou a ficar muito bagunçada, a vida dele começou a virar de cabeça para baixo. E vários amigos contam que ligaram para ele, falaram pessoalmente: cara, pega leve, você tá exagerando, vamos tentar levar uma vida mais saudável. Tem alguns depoimentos de amigos dele que chegaram a dar esses avisos para ele de que ele estava exagerando. De acordo com Evanier, seus empregadores também chegaram a suspeitar de impropriedades financeiras e o acusaram de peculato. Na noite de sexta-feira, 14 de julho de 1995, ele descobriu que havia sido bloqueado do seu próprio escritório, enquanto aguardava uma auditoria completa em todos os quadrinhos que ele produzia. Depois que a Penthouse trancou Caragone fora de seus escritórios em 14 de julho de 1995, o escritor Mark Evanier diz que vários amigos pessoais passaram
passaram as 2 noites seguintes tentando falar com ele por telefone, implorando para ele procurar um tratamento profissional, mas sem sucesso. Depois disso, Caragone só foi visto na quinta-feira, dia 20 de julho. Na quinta-feira, dia 20 de julho de 1995, Caragone foi a Marriott Marks Hotel na Times Square, onde perguntou a um carregador: "É verdade que esse hotel é o hotel mais alto da Times Square?" Depois que o cara respondeu que sim, ele pegou um elevador e foi até o último andar, 45º, onde tinha um átrio interno que oferecia uma vista impressionante do saguão. O Caragone botou um Walkman, com a trilha sonora dos filmes do James Bond, que era o filme preferido dele, e pulou. Ele acabou aterrissando em um buffet lá embaixo, no saguão, e ele era um cara pesado, ele era um cara pesado, acredito, segundo as informações, mais de 150 quilos. Então, assim, era um cara bem pesado. Foi uma queda muito feia. Felizmente, ninguém mais morreu, mas muita gente ficou traumatizada. O lugar estava cheio de famílias, muitas crianças, e teve muita gente que teve que fazer tratamento psicológico por anos depois do ocorrido. E um detalhe importante que eu esqueci de falar é que durante todo esse processo da diretoria da Penthouse fazer aí a auditoria nos quadrinhos, trancar ele para fora, ele tentou tirar o dele da reta e culpou um amigo. E esse amigo foi o cara que teve que identificar o corpo lá no hotel, e um tempo depois esse cara também se matou. George Caragone tinha 29 anos de idade. Em meio a tudo isso, a Penthouse Comics ainda era um negócio. Caragone havia deixado algumas edições já montadas, entre elas uma contendo uma paródia do Batman feita por ninguém menos que Moebius. Dave Elliott assumiu como editor a partir da edição 9, porém já não era mais a mesma coisa. Os grandes artistas que Caragone havia contratado, eles não tinham mais, e nem Caragone para escrever os personagens que ele mesmo tinha criado. Artistas menores assumiram as histórias e a coisa continuou até a edição 32, em julho de 1998, quando saiu a última edição. A Penthouse estava passando por vários problemas financeiros e optou por cancelar alguns projetos, entre eles a Penthouse Comics, que na sua última edição ainda vendia mais de 50 mil cópias. A Penthouse chegou ao Brasil em novembro de 1995 pela editora Omni, que durou 8 edições e parou de publicar em março de 1997. Eu não conheço absolutamente mais nada publicado por essa editora Omni. Se você conhece outros quadrinhos que a Omni Editora publicou, comenta aí. Mas eu conheço só os quadrinhos da Penthouse. Bom, pessoal, essa foi a história aí da Penthouse Comics, em especial sobre George Caragone, criador da maioria das histórias mais interessantes e legais segundo o público, e o seu principal editor, E é uma história muito interessante, como eu falei, eu comecei a escrever o roteiro desse vídeo para contar como uma revista reuniu tantos grandes artistas, E no processo descobri aí essa história do editor George Caragone e toda essa coisa que aconteceu. E aí, você gostou desse novo projeto aqui do canal? Você gostou desse novo quadro, o Comic Doc? Espero que sim. Se você gostou, comenta aí, deixa seu comentário, sua opinião. Quero saber se é um projeto legal, que vale a pena ter um segundo episódio, Eu gosto muito de contar a história dos quadrinhos, a história das histórias em quadrinhos, Eu adoro pesquisar esse mercado. Eu amo fazer isso, O quadro de entrevistas aqui no canal é um exemplo disso. E tem muitas outras histórias que eu quero contar que não necessariamente são entrevistas, Então, se você gosta, comenta aí, vai ser um prazer continuar esse projeto. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado e não se esqueça que aprender a desenhar é um processo eterno. Forte abraço, falou!